Agora que eu reparei isso, nunca tinha reparado. Bom, então tá gravando, deixa eu colocar aqui bem na direção a minha voz. Vamos fazer aquela peça básica que é o nosso cilindro feito no plano frontal, onde aqui eu vou fazer um esboço de um círculo com um raio 10 milímetros, tá mais que suficiente. Vamos fazer uma extrusão de 100 milímetros, tá certo? Tá? E nós já vimos na aula passada como é que se aplicam forças e pontos fixos nesse objeto para fazer a análise mais simples possível, que é determinar como ele está se esticando quando a gente puxa ele com uma força. Vamos atribuir logo o material para não esquecer disso. Vamos àquele aço mais comum, aplica, tá? O aço comum. E agora vamos começar a nossa análise de tensões. Na aba avaliar, Simulation Express. Já estou cometendo um erro, tem que salvar antes. Deixa eu ver, isso aqui não sumiu ainda, por quê? Tá, sumiu, tá? Deixa eu salvar minha peça, senão ele vai dar erro na análise. Vamos salvar no desktop mesmo como parte, tá? Não interessa muito, né? E agora sim, vamos começar novamente a minha análise de tensões. Simulation Express, ok. Next. Vamos adicionar uma fixação. Tá? Vai ser aqui na parte traseira. Tá? E vamos adicionar agora as forças. Vamos dar ok aqui, senão ele não sai daí. Vamos prosseguir, dar next aqui. Vamos adicionar uma força. E na aula passada a gente havia definido a força aplicada a essa superfície. No caso, a gente fez uma força que puxava esse objeto para esticá-lo. Lembram disso, né? Vamos supor que a gente queira simular esse comportamento da deformação desse objeto quando a força é paralela a esse plano aqui. Como é que a gente faria isso? Certo? Reparem que aqui no cantinho, eu tenho uma opção de aplicar uma força normal a essa face ou selecionar uma direção preferencial na qual essa direção pode ser definida por um dos planos ortogonais. Vejam o que acontece quando eu seleciono o plano superior. Tá vendo? Inseri o plano superior aqui. Olha a direção da força como ficou. Ela ficou paralela a essa face porque ela continua perpendicular ao plano superior que eu selecionei. Se eu selecionasse aqui ao invés de plano superior o plano direito, olha a direção da força, certo? Isso é muito útil, então, quando eu criar um objeto e quiser simular as forças dele de maneira a levar em conta a força da gravidade. Eu sei que essa força é perpendicular ao plano horizontal no qual eu desenhei meu objeto, então eu uso esse recurso para fazer isso. Então vamos clicar aqui no plano plano superior, tá? E vamos inverter o sentido para apontar para baixo. Tá aqui, ó, inverter o sentido, tá? E vamos colocar, na aula passada a gente tinha feito isso com uma força de 1000 newtons, lembram disso? 100 quilos. Foi isso? Tá? Agora, 100 quilos para puxar esse objeto, a gente viu que está razoável, ele não está correndo perigo pela análise de tensões que a gente fez. Agora a gente vai fazer algo um pouco diferente, a gente vai fazer com que esse objeto entorte. A gente vai ver que 100 quilos, ou seja, 1000 newtons, para entortar esse objeto, pode gerar problemas. Tá? Vamos dar ok aqui, tá? Vamos dar next, tá? Material correto, aqui as características mecânicas, vamos dar next e vamos rodar a simulação. Pronto. Agora, como era de se esperar, ó, ele está flexionando para baixo.
isso que a gente previa realmente. E ele pergunta, a parte está deformando como esperada? Sim, continue, tá? O fator de segurança deve ficar acima de 1. O que é o fator de segurança? Lembram disso? Eu tenho a tensão de cedência e eu tenho as tensões aí encontradas nesse objeto devido à aplicação de forças. A razão entre tensão de cedência e qualquer tensão aí, a tensão máxima encontrada nesse objeto é o que se entende por tensão de cedência. Então, se essa razão for maior que 1, significa que nenhuma tensão está maior do que a tensão de cedência. Se for menor que 1, algum lugar aí está com uma tensão maior do que a tensão de cedência, o objeto está querendo amassar, está querendo romper, deformar. Tá bom? Então é isso que vocês vão procurar fazer no trabalho de vocês. Vocês vão modelar e o primeiro resultado que vocês vão olhar é nesse resultado do fator de segurança. Vocês têm que ter um fator de segurança ao redor de 1 para que aquela setinha daquele gráfico colorido que mostra as tensões fique em alguma região mais ou menos no meio do gráfico. Certo? Bom, aqui no caso ele não está correndo perigo, aí 2,3 é um fator de segurança ainda acima de 1. Vamos mostrar primeiro os deslocamentos, tá? Então aqui em vermelho, a gente pode até fazer uma animação para ver melhor isso, né? Em vermelho eu tenho as regiões que estão se deslocando mais. Por esse gráfico, por essa escala de cores aqui, ó, eu vejo que as regiões pintadas em vermelho se deslocaram de 2,11 vezes 10 a menos 1 milímetros, 0,2 milímetros, certo? 0,2 milímetros a espessura de uma cartolina grossa, né? Então, aqui, essa pontinha aqui, em relação ao seu ponto de repouso, flexionou e se distanciou de 0,2 milímetros, certo? Parece que está muito mais do que 0,2 milímetros. Por quê? Hein? Ele exagerou. Onde é que a gente vê ali naquela informação onde ele exagerou? Nessa informação aqui, ó, na escala de deformação. Ele está multiplicando esse 0,2 milímetros mais ou menos por 47,8, quase 50 vezes. Isso é uma boa pergunta de prova, né? O que significa isso? Por que ele precisa fazer isso? Tá? Então são esses conceitos que eu quero que vocês peguem para entender o que está acontecendo aí. Perfeito? Muito bem. Deixa eu parar a animação e agora vamos ao que interessa. Vamos analisar as forças. Forças, então, são esses estresses de von Mises. As forças, de maneira análoga ao que aconteceu quando a gente esticava um objeto, as regiões críticas que estão sujeitas às maiores tensões estão pintadas de vermelho. Vejam que aqui, ó, nesse caso, a minha tensão de cedência é de 282 milhões de newtons por metro quadrado. E o valor máximo aqui dessa região em vermelho é 120 milhões. Então eu estou mais ou menos a menos da metade da minha tensão máxima que esse objeto pode suportar. Ele ainda estaria perfeitamente seguro. As tensões máximas então ocorrem aqui nessa região e essas tensões máximas são da ordem de 120 mil. Repito, eu posso aguentar até 280 mil, 120 mil não, 120 milhões. Eu posso aguentar até 282 milhões, está tudo bem. Tá? É claro que está tudo bem, eu já deveria ter visto isso através do meu fator de segurança, né, que deu 2,3. Imaginem que ao invés de aplicar uma força de 1000 newtons, eu aplicasse 2.500 newtons, 250 quilos pendurados naquela ponta daquele pino. O que poderia acontecer? Por que eu chutei 2.500? Porque se a minha razão
entre a tensão de cedência e a tensão máxima, nesse caso de 2,3, se eu multiplicar as forças por 2,5, certamente eles vão ultrapassar a tensão de cedência em algum lugar. Vamos fazer isso simplesmente, ó, vamos clicar aqui em cargas, tá? E vamos editar uma carga existente. Vamos tentar, deixa eu ver aqui, cargas, está aqui a carga, deixa eu clicar 2 vezes, tá. Ao invés de 1000, vamos colocar 2.500 newtons, tá? Coloquei. E vamos dar next, vamos fazer a simulação novamente. Pronto. Olha lá agora o que aconteceu. Primeira informação que ele me dá. O meu fator de segurança, que está aqui, ó, caiu para baixo de 1, está em 0,93. Perfeito? E aqui ele está mostrando, pintando de vermelho as regiões onde esse fator de segurança foi excedido. Estão exatamente aqui, ó. Essas regiões aqui são regiões que estão sofrendo deformações ou tensões que ultrapassaram o limite de elasticidade. Então, provavelmente, esse pino, depois de entortado, se eu soltar a força de 2.500 newtons, ele vai ficar torto para sempre, não vai mais voltar a ficar retinho. Aqui embaixo, provavelmente, eu devo ter, ó, aqui embaixo também. Se amassou em cima, vai amassar embaixo também, geralmente, porque tem uma simetria aí na peça, tá? E vamos ver os estresses aqui, as tensões. Olha aqui, ó, olha a minha setinha aqui. É isso que vocês têm que obter no trabalho de vocês, tá? Uma setinha que demonstre que tudo que está acima dela, com cor acima dela, é uma região que está correndo perigo. Perfeito? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos concluir essa simulação e vamos fazer uma coisa um pouco diferente agora, né, com esse mesmo objeto. Vamos supor que a gente queira prender esse objeto nas duas pontas. Vamos supor que isso aqui seja uma haste de um armário no qual eu vou pendurar um cabide. Tá? Sabe aqueles cilindros de madeira que tem dentro do armário onde a gente pendura cabide? Alguns são de alumínio, de metal, né? Vamos supor que a gente queira então pendurar um objeto aí no meio e esse objeto esteja fixado nas duas pontas. Claro que para um cabideiro isso é um exagero, isso é aço, né? De 20 milímetros, né? Para pendurar um automóvel aí, né? Um carro, né? Mas vamos analisar mesmo assim, tá? A gente pode até fazer, para tornar mais realista, considerar ele um sarrafo, né, de cabideiro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma dimensão aqui realista, no qual isso aqui vai ter 1 metro de comprimento. É razoável, né? Armário de 1 metro, né, de largura, né? E aqui eu tenho um sarrafo para pendurar os cabides e eu tenho aqui 1 metro de objeto. Só que ele não é de aço, ele é de madeira. Vamos trocar o nosso material aqui para usar madeira balsa. Tá aqui, madeiras, madeira balsa, tá? Aplica. Tá. Pronto, já ficou com cara de madeira, tá? Então imagine que isso seja aquele elemento que tem dentro dos armários para pendurar cabide, tá? E eu vou simular como é que isso aí vai se comportar quando ele está preso nas duas pontas e eu penduro um negócio bem pesado aqui no meio, tá bom? Uma observação, alguém lembra por que eu fiz madeira balsa? Evidente que esses cabideiros são feitos de uma madeira um pouco mais rígida. A madeira balsa é uma madeira muito leve, frágil, ela não tem grande resistência. Geralmente esses cabideiros se fazem de cedro, pinho, alguma coisa, ou até do tipo de um cabo de vassoura, por exemplo, feito de eucalipto, madeira bem barata. Tá? Por que eu usei madeira balsa e não usei, por exemplo, o pinho? Alguém lembra?
Porque a madeira balsa aqui é a única madeira que tem a tensão de cedência especificada, que vale quase 20 milhões. As outras madeiras, como o pinho, por exemplo, só tem a densidade e não tem mais nada. Por que que ele não coloca características mecânicas de outras madeiras? Varia muito, varia tremendamente. Até a densidade, nesse caso, varia, mas ele foi generoso e ele colocou. Mas o pinho é uma madeira cuja resistência à flexão, tração, varia muito conforme o ambiente no qual ela cresce, conforme as condições climáticas, conforme se é uma zona temperada, se é uma zona tropical. É uma madeira que tem uma variedade muito grande, então eles preferem nem colocar. Mas supondo que eu queira usar o pinho, eu sei qual é a característica dele porque eu ensaiei no laboratório. As empresas de móveis fazem isso, tá? Aí eu posso clicar aqui em materiais personalizados, né? E inserir um material personalizado, tá? Deixa eu ver, materiais personalizados, deixa eu ver aqui. Eu vou criar uma nova categoria de um material personalizado que é o meu pinho, tá? Vamos clicar aqui em meu pinho, vamos selecionar esse material e vamos editar. Vamos ver se eu consigo editar, rename. Tá. Ué, como é que eu sei que eu posso editar isso de alguma maneira? Sim, propriedades, aparência, tá, deixa eu ver, configurações, deixa eu ver se eu consigo. De alguma maneira eu não estou conseguindo editar as propriedades dele, né? Mas dá para fazer isso. Eu estou meio esquecido como é que a gente define, né, a propriedade de um objeto, mas a gente pode muito bem fazer isso. Isso aí não é importante por enquanto. Mas vamos usar madeira balsa mesmo, tá? Tem alguma coisa. Vamos usar madeira balsa e vamos ver como é que ele se comporta. Então vamos lá, vamos aqui em opções, em Next, vamos segurar esse objeto agora nas duas extremidades. Ele vai ser fixo aqui, tá certo? E vai ser fixo também aqui. Então ele está preso nas duas paredes laterais do armário e aquelas partes são fixas, né? Ok, eu vou clicar aqui. Cliquei aqui e ok, agora eu vou aplicar força. A gente vai ver o problema da aplicação dessa força e já vou introduzir alguma coisa muito útil para o trabalho de vocês, que é delimitar uma pequena superfície na qual a força vai ser aplicada. Vamos ver como é que se faz isso. Vamos dar Next aqui e vamos adicionar uma força, tá? Bom, agora eu tenho que escolher a superfície na qual eu quero aplicar a força. Vamos ver, vamos clicar aqui então. Vejam que se eu clicar nessa superfície, certo? Ele vai selecionar toda a superfície do cilindro, certo? Eu não tenho então, por enquanto, como especificar só uma pequena parte dessa superfície. Isso aí não serve para nada, porque aplicar uma força nessa superfície vai fazer simplesmente com que, olhem a direção da força aplicada.
É uma força que está sendo aplicada ao longo de toda a superfície no sentido radial. Ou seja, é como se eu estivesse pegando esse cilindro de madeira e apertando ele em todos os pontos em direção ao centro. Tá? Isso aí não é o que acontece. Eu quero uma força que aponte para baixo. Tá? Para isso, então, eu seleciono novamente aqui o plano. Vamos ver qual é o plano que está para baixo. Pode ser esse aqui. Tá? Inverto a direção. Tá, tudo muito bem. Olha como ficou a força aqui. Ficou uma força aplicada nas paredes desse cilindro, mas é uma força que está aplicando, sendo distribuída, apesar das setinhas não aparecerem aqui no cilindro, essa força está sendo aplicada sobre toda a superfície desse cilindro. Ou seja, é como se tivesse aqui um monte de cabides grudadinhos um do lado do outro, colocando o cilindro para baixo. Tá? Não é o que eu quero simular um único cabide ali no centro. Como é que eu faria isso? Oi? Eu poderia, vamos fechar essa análise, né? Se eu quiser, não vou salvar isso. Se eu quiser aplicar uma força num único ponto aqui, mais ou menos no meio desse cilindro, eu poderia aqui criar uma espécie de depressão, rebaixamento, para criar um pequeno plano ali para aplicar força. Tá? Mas aí eu destruiria um pouco a forma da minha geometria. Por menor que fosse esse rebaixamento, isso aí não é muito elegante, né? Tem uma maneira, também funciona, mas tem uma maneira bem mais simples, né? Deixa eu mostrar aqui como é que se faz. Tá? Deixa eu pegar esse cilindro aqui, deixa eu olhar ele nessa vista aqui, onde o meu plano direito está aqui, e deixa eu agora no plano direito, tá, fazer um esboço de uma ranhura, tá? Vou fazer aqui bem no meio. Tá. Deixa eu puxar isso um pouquinho para cá. Quais são as dimensões disso? Eu deixei aqui com... Vamos colocar número, não precisa número redondo, tá com 7 milímetros. É um pouco grande demais, mas tá bom, porque a gente quer. Vamos lá. Muito bem. O que eu fiz aqui? Dando um zoom aqui, eu fiz simplesmente esse esboço no plano direito. Ficou esse formato aqui no plano direito. Para que serve isso? Por enquanto, para nada. Mas agora eu vou usar esse esboço para projetá-lo nessa superfície cilíndrica e com isso delimitar uma área que vai ser a área representativa do ponto de apoio do cabide. Vamos fazer isso através... Vamos clicar aqui. Aceitei, tá? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Tá? Vamos supor que agora a gente consiga pegar esse esboço e fazer uma projeção desse esboço nessa superfície cilíndrica. Já fizeram isso? Tá? Vamos fazer isso através dos recursos aqui de curvas, tá? Onde eu vou fazer uma linha de divisão. Oi? Esse esboço eu desenhei... Ué, o que houve aqui? Esse mouse está clicando à toa. Choveu aqui, destruiu o teclado, destruiu o mouse. Esse esboço aqui foi feito no plano direito, tá? Por isso é bom fazer os objetos sempre na origem. Eu posso aproveitar essas simetrias. Então eu fiz esse esboço no plano direito. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse esboço e vou fazer em curvas. Eu vou clicar nessa primeira opção aqui, que é Split Line, linhas de divisão. Então, o que ele está me perguntando? Eu quero fazer uma projeção. Eu tenho opções de fazer silhuetas, projeções ou interseções. Tá? O que nos serve aqui é simplesmente uma projeção desse esboço. Olha o que ele está me perguntando aqui.
ele está me perguntando nessa caixinha azul qual é o esboço que eu quero selecionar para fazer a projeção. É esse esboço aqui, ó. Cliquei nele, ficou todo cor-de-rosa, tá? E agora ele está me perguntando aqui, ó, qual é a superfície ou face que eu quero, na qual eu quero fazer a divisão. Vou clicar aqui, tá? Vamos clicar aqui, ó. Aqui eu posso selecionar em que direção eu quero fazer a projeção, e aqui eu vejo que apareceu uma pontinha, uma setinha para baixo. Eu quero fazer essa projeção para cima, tá? Muito bem. Fiz o esboço, defini a superfície na qual eu quero projetar esse esboço, quero só para cima, clique em OK. Olha o que apareceu aqui. Esse esboço, então, foi projetado nessa superfície cilíndrica. E reparem agora que eu tenho duas superfícies. Essa, ó, quando eu clico nessa superfície cilíndrica, isso aqui fica excluído. Quando eu clico só nessa superfície delimitada aqui, só aparece a linha azul, certo? Então isso aqui, mais ou menos que criou uma superfície, uma pequena superfície aqui, independente da superfície cilíndrica. E agora eu tenho uma superfície na qual eu posso aplicar minha força, que vai representar o peso do cabide colocado aqui no meio desse objeto cilíndrico. Isso aí vocês vão usar muito para o projeto de vocês, para o trabalho de vocês, tá? Então vamos lá, agora ficou fácil, vamos salvar, tá? Vamos fazer aqui uma nova análise, cadê o Evaluate Simulation Express, tá? Vamos aqui dar em Next, vamos adicionar uma fixação, vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Então esses pontos são os pontos onde esse objeto fica preso nas laterais do armário. Tá? Vamos dar OK aqui, tá tudo bem. E vamos clicar em Next. Vamos agora adicionar força. Tá? Vamos, ó. Aqui, ó, ele já pegou aqui, ó. Eu posso adicionar. Cadê o meu? Ele já está querendo que eu selecione isso aqui de qualquer jeito, ó. Pronto, olha aqui. Com isso eu consigo selecionar a força só aplicada naquela pequena região. Tá certo? E eu nem preciso me preocupar muito com a direção. Hein? Eu nem preciso me preocupar muito com a direção da força, porque ela já está mais ou menos distribuída numa direção que é representativa da direção de um... Deixa eu arrastar isso para cá. Da direção de um cabide, né? Para baixo. Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui, ó, selecionar a direção e selecionar um dos planos. Cadê o plano? Ó, assim toda a força vai ficar perpendicular a esse plano direito, só que eu quero para baixo. Vou inverter a direção, tá? Então, qual é o peso que eu posso colocar aqui para simular uma roupa bem pesada? Então, um cabide com um casaco de inverno. Pô, casaco de inverno aqui no Rio não pesa nada, que o inverno aqui é ridículo, né? Aqueles casacões pesados podem pesar uns 2 quilos, né? É um casacão pesado, 2 quilos, junto com uma calça, aquela calça pesada também, um cinto, vamos chutar uns 3 quilos, tá? 30 newtons, tá? Ok, vamos clicar aqui, pronto. Está preso nas pontas, a força de 3 kg está aplicado nesse ponto onde o cabide vai ser apoiado, e agora eu vou, tá, madeira balsa, aqui as características da madeira balsa, vou dar Next, tá, e vou executar a simulação. Exagerou, né? Bom, está multiplicado por 15, mas mesmo assim está deformando como era de se esperar. Vamos olhar isso numa perspectiva melhor. Tá. Razoável, né? Vamos estar deformando como esperado? Sim. Tá. Ainda está bem, ó. O fator de segurança está quase 4.
tem nada abaixo de 1, então ele aguentou. Claro, 3 quilos não é muita coisa, então estamos seguros ainda, né? Vamos mostrar aqui como ele vai entortar. Ele vai entortar dessa maneira aqui, tá? Onde esse ponto aqui do meio, ó, ele se deslocou de 6 milímetros. Então eu tenho aqui um sarrafo de 1 metro, coloquei 3 quilos no meio dele, ele entortou e esse ponto central se deslocou de 6 milímetros. Isso é mais ou menos a grossura de um lápis. Todo mundo observa isso num sarrafo de armário, quando a gente pendura alguma coisa ali, ele não fica meio torto, tá? Ele é feito para isso, ele aguenta, né? Porque as forças, ó, em nenhum momento ultrapassaram o valor máximo, que aqui é de 20 milhões de newtons por metro quadrado. Eu tenho aqui 5 milhões de newtons por metro quadrado. Os locais que estão sujeitos às maiores tensões é o meio e essas laterais aqui, onde o objeto fica fixo, né? Mas, mesmo assim, ele ainda está muito bem. Ele está operando com um fator de segurança 4 vezes maior do que deveria ser. Está entendido? Primeiro, então, é o primeiro exemplo de algo bem simples que a gente pode analisar com esse simulador. Eu vou fazer uma observação aqui. Reparem que esse objeto, ele foi um objeto no qual ele tinha a dimensão de 1 metro e raio de 10 milímetros. Ele é um objeto muito longo. Às vezes, quando eu projeto objetos muito longos em relação a uma dimensão, a simulação pode dar algum erro e geralmente a gente fica meio perdido. Por que isso acontece? A gente deve lembrar que esse objeto, para fazer essa simulação, ele vai ser desmembrado em pequenos pedacinhos chamados de malha. Vamos ver se eu consigo ver aqui, editar a malha. Vamos ver aqui em... Quando eu voltar aqui para a execução, antes de executar, eu posso optar, ó, estão vendo essa opção aqui de alterar as configurações? Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Quando eu clico em alterar as configurações, aparece algo aqui chamado de altere a densidade da malha. Vocês já estão acostumados a trabalhar com malha com escaneamento 3D. Vocês viram que há objetos que podem ser escaneados com uma densidade de malha muito grande, no qual a malha fica muito miudinha, e podem escanear com objeto com densidade de malha menor. A precisão não fica tão boa, mas o arquivo fica menor, a renderização fica mais rápida, tudo fica mais rápido. Então ele trabalha aqui com o mesmo princípio. Ele vai fragmentar esse objeto em uma malha e vai tentar simular a força em cada pedacinho da malha para a gente analisar ter esses gráficos bonitos aí que a gente viu. Vamos clicar aqui em alterar a densidade da malha para ver o que acontece. Claro, quando eu altero a densidade da malha, o estudo feito vai ser apagado, como era de se esperar, ok. E olha aqui, aqui eu tenho, simplesmente uma malha fina ou grossa, né? Aqui eu posso usar uma malha um pouco mais fina. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos clicar aqui em OK. Ó, olha a malha que ele está usando. É uma malha que ainda não deu erro, porque a simulação pode ser feita. Mas se ele reclamar dizendo que a malha não foi suficiente, vocês alterem as configurações ali para usar... Aqui, vamos fazer de novo. Vamos trocar a densidade da malha, ó, para usar uma malha um pouco mais fina. Vamos aplicar. Aqui eu estou com uma... Ó, vejam que a malha ficou bem miudinha. Aí vocês vão perguntar, por que eu não uso uma malha bem miudinha logo, bem pequenininha, para não garantir que ele não vai dar erro? Porque a simulação demora muito mais.
tá? Só por isso. Então, para ganhar tempo, primeiro a gente usa o que ele sugeria aí, que atende a 99% dos casos. Caso vocês projetem algo muito fininho e comprido, provavelmente vocês vão ter que usar uma malha mais refinada. Vamos ver o que acontece agora. Vamos executar a simulação. Já fez. Tá, ele já fez. O fator de segurança, que era 3,9, pulou para 4,2, tá? Alterou um pouquinho, porque quanto mais fina a malha que eu uso, mais precisão eu tenho na minha simulação. Mas ainda está dentro de um erro razoável. 3,9 para 4,2 não é uma variação muito grande. Me dou por satisfeito com essa precisão. Tá? Vamos ver aqui as tensões. Da mesma maneira, os resultados não se alteraram muito, né? Ele continua seguro, nem aparece flechinha aqui, né? Os deslocamentos também continuam ao redor de 6 milímetros, tudo muito bem, tá certo? Deu para entender então? Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou salvar esse vídeo para não ficar muito grande, porque agora eu vou fazer o exemplo daquele banco, né? Então deixa aqui eu... Flash. Deixa eu clicar aqui.